Nori, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Muriel. Bom dia para você. Vamos começar falando do assunto do momento no mundo jurídico, no mundo da polícia, também no mundo do esporte, infelizmente. A gente precisa falar sobre esses casos. Casos Robinho, casos Daniel Alves. Vamos para o caso mais recente agora, aqui no Brasil especificamente. Que mensagem que a gente pode avaliar que o STJ envia para a sociedade, para o mundo do futebol, ao determinar a prisão imediata e também o cumprimento da pena do Robinho no Brasil. Pena que foi estabelecida lá na Itália. Eu entendo, Muriel, que é uma mensagem muito forte contra a impunidade e em defesa das mulheres brasileiras. Não só das mulheres brasileiras, mas das mulheres do mundo todo. Esse é um assunto também que a gente vai desenvolver no caso do Daniel Alves. Sim. No caso do Robinho, fica muito forte a mensagem, um golpe muito duro para quem acredita na impunidade apenas por ser uma celebridade, apenas por ser um jogador de futebol famoso e também por ser uma pessoa com muitos recursos financeiros, né? Eu acho que é uma mudança, eu diria que até de paradigma em relação à lei. Claro que vão acontecer recursos, ninguém sabe se ele efetivamente ficará preso, mas há uma força da mensagem, há uma força do que está sendo passado para a sociedade, que não fica impune um brasileiro que comete um crime fora do país apenas pelas questões de acordos ou não de extradição. E essa mensagem que vem logo depois, horas depois do que a gente comentou aqui ontem, que foi a liberdade provisória concedida a Daniel Alves, isso lá na Espanha. E a gente acompanhou, inclusive, agora pela manhã, imagens de muitos jornalistas em frente ao presídio, onde ele está, e inclusive nessa expectativa de que ele pode sair a qualquer momento da prisão assim que pagar uma fiança. Basicamente, foi estabelecido um valor. Na verdade, o não da mulher e o corpo da mulher, ele foi precificado pela Justiça Espanhola em relação a essa decisão. Tecnicamente, ele não está sendo libertado. Sim. Ele ganhou o direito de aguardar em liberdade provisória os recursos, os julgamentos nas duas outras instâncias que existem na Justiça Espanhola. Um Tribunal de Justiça da Catalunha e uma espécie de Supremo Tribunal, se a gente for fazer um paralelo aqui no Brasil. Mas a mensagem, ela é inversamente proporcional à mensagem de que a justiça brasileira está passando. Sim. A justiça da Espanha está colocando, sabe aquele tagzinho, é muito duro que eu vou falar, e entendam, por favor, as mulheres que estão nos assistindo, mas a gente precisa ser duro nesses momentos. Sabe aquele tagzinho de preço que você põe numa roupa? A justiça espanhola fez isso com as mulheres espanholas hoje. Principalmente com a vítima, Principalmente, né? Com a vítima, que pode não ser espanhola, pode ser uma estrangeira residente na Espanha. Mas a mensagem é contrária ao que foi passado no Brasil. Daniel Alves é um cara de múltiplos recursos financeiros, uma celebridade em Barcelona, uma celebridade internacional. A defesa do Daniel Alves pediu uma fiança de 50 mil euros. Para a defesa do Daniel Alves, a dor provocada na vítima tem um preço de 50 mil euros. Para a Justiça Espanhola, nesse momento, esse preço subiu para 1 milhão de euros. Mas a dor da vítima, a marca no corpo da vítima, na alma da vítima, isso não tem preço. Nori, eu vou te interromper porque eu vou chamar agora a Theo Cury. Temos atualização nesse momento do caso do Robinho. A gente vai agora com o Theo Cury em Brasília. Theo. Muriel, bom dia. Nori, bom dia também para quem acompanha a gente. A defesa do ex-jogador acionou na noite de quarta-feira o Supremo Tribunal Federal com um habeas corpus para impedir a prisão imediata. Então, ontem, o Superior Tribunal de Justiça tomou duas decisões. A primeira delas, por 9-2, os ministros do STJ validaram a sentença italiana que condenou o ex-jogador a 9 anos de prisão por estupro coletivo de uma mulher albanesa em 2013. E na segunda decisão, o STJ determinou a prisão imediata do jogador. Diante disso, em regime fechado, importante de se dizer por conta da legislação brasileira por ter cedido a pena de 8 anos, com 9 anos, prisão em regime fechado. Uma prisão que depende ainda de o STJ notificar judicialmente a Justiça Federal em Santos, que é a responsável por, de fato, executar a ordem de prisão. E no meio do caminho, essa decisão foi tomada ontem pelo STJ no final da tarde. Às 11 horas, 10 minutos e 19 segundos, a defesa do ex-jogador acionou o Supremo Tribunal Federal com um recurso para impedir a ida de Robinho para a prisão
antes que eventuais recursos possam ser analisados. A grande discussão no julgamento de ontem, depois desse 9-2, que quanto a isso não teve muita discussão, não teve muita polêmica, o que gerou mais discussão entre os ministros foi a partir da validação de uma sentença que no exterior transitou em julgado, isso significa que cabe recurso ainda no Brasil, mas o ex-jogador já pode ser preso ou não. Isso levou um bom tempo na sessão de ontem para ser discutido e para que se chegasse a um consenso, e a maioria diz que sim, que o ex-jogador já poderia ser preso a despeito de novos recursos serem apresentados, porque os ministros avaliaram que esses recursos poderiam não ter um efeito prático para reverter a decisão do STJ. Então, o que acontece agora? Um habeas corpus foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal para impedir que Robinho vá preso antes que recursos sejam apresentados. Então, o acórdão do STJ, a decisão sai no STJ, a defesa pode apresentar um recurso que não vai mudar de fato a condenação e a decisão do STJ em si, mas cabia ainda um recurso ao Supremo Tribunal Federal. Então, a defesa, nesse recurso, que é bem curtinho, tem 8 páginas, ela diz que a decisão do STJ fere a jurisprudência do Supremo, que diz que uma pessoa no Brasil, ela só pode ser presa depois que todos os recursos que forem cabíveis na Justiça forem analisados pela Justiça. Esse caso foi muito paradigmático e levou, inclusive, à soltura do então ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o famoso trânsito em julgado. Uma pessoa só pode ser presa depois que todos os recursos cabíveis forem analisados. Então, é nessa situação que a gente está, em meio à determinação para uma prisão imediata em regime fechado do ex-jogador. A defesa dele acionou, então, ontem o Supremo Tribunal Federal com habeas corpus e pede para que seja analisado o quanto antes, já que tem uma ordem de prisão prestes a ser expedida pela Justiça de Santos, para que ele cumpra em liberdade até que todos os recursos que possam ser apresentados sejam analisados pela Justiça. Informação importantíssima que o Theo Cury traz para a gente, essa apuração dele, então. Nori, você quer complementar? Perguntar uma coisa para o Theo, claro. Só. A ordem dos fatos caminha da seguinte forma. Agora, a Justiça Federal, numa vara de Santos, precisa expedir o mandado de prisão para o Robinho. Um oficial de justiça vai até a casa do Robinho e faz efetivamente a prisão do Robinho, que imagino que seja cumprida se for numa prisão federal. Exatamente. Desculpa. Só para completar, Theo, claro. Desculpa. Esse recurso apresentado pela defesa, ele só é válido depois da expedição desse mandado de prisão ou ele pode impedir a expedição do mandado de prisão? Nori, perfeito. A ideia da defesa, o objetivo da defesa é impedir esse mandado de prisão. Por quê? E o timing é importante. A estratégia da defesa foi importante nesse caso porque ela aproveitou um gap, uma janela entre o STJ informar oficialmente, judicialmente, notificar judicialmente a Justiça de Santos, que é a responsável por expedir a ordem de prisão. Então, entre o STJ avisar a Justiça de Santos, porque, para quem acompanha, a gente pode não ficar muito claro, mas é público o que o STJ decidiu. Mas na Justiça é preciso haver uma notificação, tudo é comunicado. Sim. E o STJ ainda não comunicou porque tem um trâmite de mandar a sentença traduzida da Itália para o Brasil. Isso já está traduzido, mas tudo isso tem que ser anexado e enviado a Santos. Enquanto isso não foi, a defesa foi lá e apresentou para impedir essa ordem de ser expedida pela Justiça de Santos. Então, o que a gente tem nesse exato momento? STJ tomou a decisão e ele precisa avisar a Justiça de Santos, o que ainda não fez. Nesse meio do caminho, a defesa apresentou esse habeas corpus para que ele responda em liberdade até que os recursos contra ele, que vão ser apresentados ainda, como, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal, possam ser analisados e julgados pelo tribunal responsável. Ou seja, para impedir a prisão efetiva dele, que vai acontecer somente depois de a Justiça em Santos ser notificada pelo STJ.
Portanto, 2 pontos para a gente ficar de olho a partir de agora. O primeiro é se a polícia, lá, a Justiça de Santos, vai ser notificada pelo STJ. E o outro ponto para a gente ficar de olho também é se vai existir uma resposta a tempo do Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o nosso repórter, o Renan Fiuza, está lá no litoral de São Paulo, de olho em qualquer movimentação nesse sentido. E o Theo Cury, em Brasília, também de olho nas movimentações jurídicas desse caso. Theo, muitíssimo obrigada, viu, pelas informações e pela apuração que você traz para a gente por aqui. Eu vou seguir aqui com o Nori para a gente seguir repercutindo esse assunto. Tem muito juridiquês que o Theo Cury sabe muito bem explicar para a gente também. Explicou super bem. E traduzir esse cenário, mas queria até entender se, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal entender que, por causa do trânsito em julgado, ele não vai ser preso agora. Que mensagem passa para a sociedade de modo geral? Porque a gente viu muita comemoração, inclusive nas redes sociais, com a possibilidade de Robinho já ser preso. Para mim, a mensagem maior que fica é um fato: a condenação do Robinho na Itália. Ele foi condenado e não cabe mais recurso algum na Itália. Isso inviabiliza qualquer tentativa que ele tenha feito, por exemplo, com aquela entrevista que ele deu para a TV Record, tentando se apresentar como uma vítima de suposto racismo, que é um absurdo ele ter colocado isso. Existem vários atalhos e armadilhas na justiça brasileira. Um deles é essa questão de, embora ter homologado a pena aplicada na Itália, a nossa justiça ela permite que se recorra a esta pena que já foi homologada. Parece meio confuso, né? Se lá foi transitado em julgado e aqui foi homologado, pelo menos na minha leitura deveria ser tudo igual, mas não é. Existem esses trâmites legais, os advogados, o Robinho tem acesso a advogados ótimos, né? Que é a grande diferença que existe na sociedade brasileira quando a gente fala de uma justiça igual para todo mundo. O Robinho, pelos recursos financeiros que tem, ele tem acesso a advogados que podem chegar ao Supremo Tribunal Federal de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil do que uma pessoa que não tem os recursos que o Robinho tem. Com certeza. Então a gente precisa aguardar ainda, mas eu acredito, Muriel, acredito muito que a pressão da opinião pública, da sociedade, a pressão principalmente das mulheres brasileiras vai mexer muito com a cabeça do Supremo Tribunal Federal, inclusive, no caso do Robinho. A gente vai ficar de olho acompanhando, então, esses 2 principais pontos que eu citei agora, que o Theo Cury explicou pra gente. Ele que está de olho, apurando tudo isso lá de Brasília. Temos, repito, Renan Fiuza também no litoral paulista, onde Robinho estaria. Estamos de olho nessa movimentação por parte da Justiça do litoral paulista e também por parte do STF para ver se vai existir alguma atualização nesse habeas corpus de Robinho. E também seguimos acompanhando com reportagem lá na Espanha, porque existe uma expectativa de que, se pagar a fiança, o Daniel Alves pode ser solto também. Nori, muitíssimo obrigada, viu? Obrigado, Muriel. Só um detalhezinho, a gente fala dessa questão da justiça, né, dos atalhos, dos meandros. É uma curiosidade em relação aos processos no Brasil. Se o mandado de prisão da Justiça Federal em Santos não for expedido durante o dia, o Robinho não pode ser preso hoje. Ninguém pode ser preso à noite no Brasil.